um legado e tanto, e um momento de profundo pesar aí no coração de diversas multidões, planeta fora, enlutados nesse momento após a morte do Papa Francisco. Realmente resistiu a essa provação de saúde bravamente, mas acaba entrando para a história, de Buenos Aires para a história, com a sua personalidade marcante, esses gestos tão espontâneos, esse sorriso sereno, e realmente um legado e tanto de um Papa reformista que entra aí para os livros de história. Eu proponho que a gente dê sequência aqui com toda a seriedade à repercussão da morte do Papa Francisco e tudo que ele representa agora que ele cravou seu nome eternamente aí nas mentes e corações de tantos fiéis, tantos simpatizantes, tantos admiradores. E estou muito bem acompanhado aqui hoje por esse trio aqui que me ajudará a dar sequência aqui na programação da Jovem Pan News. Ana Beatriz Rich aqui ao meu lado, junto de Henrique Kriegner, também presente, e também Tereza Morrone, experiente jornalista, repórter, conhece bem ali o Vaticano, toda a experiência dos italianos e a reverência junto à Igreja Católica ali no Vaticano, e vai poder dar aqui também toda a visão dela como alguém que conhece de perto e profundamente tudo que representa um momento como esse. Não dá para subestimar o impacto, né, Henrique Kriegner? Bom dia. Bom dia, André. Realmente é uma manhã aí bastante triste, né, para o mundo com essa notícia, a notícia da morte do Papa Francisco. E como você mencionou muito bem, eu acho que além da religião, né, de todas as pessoas, nós sabemos que a Igreja Católica é realmente uma das mais representativas aí da fé cristã e também das três principais religiões que nós temos no mundo, né, o cristianismo, o islamismo e também o judaísmo. E logo ali, depois, nessa situação, nesse cenário que nós estamos vivendo, o Papa Francisco se destacou por inúmeros posicionamentos e atitudes dentro da igreja e também para fora da igreja. Então, realmente, agora é o momento de se solidarizar com todos os católicos, aqueles que sentem a perda aí do seu líder espiritual nesse momento, e também de relembrar dos pontos bons, dos pontos de posicionamento que beneficiaram também toda a humanidade e também as positivas reformas que foram trazidas para dentro da igreja. É uma manhã triste, mas de bastante reflexão também. E num mundo de vaidade, né, ele pregava o serviço, num mundo de tanto barulho, histeria e gritaria, ele pregava a escuta. Acho que isso é inegável do grande legado que ele deixa por trás aí desses 12 anos, mais de uma década, servindo aí como pontífice, na verdade, do 166º pontífice da Igreja Católica, quase 2000 anos de existência, com todas as indas e vindas e turbulências, mas também um legado, assim, colossal, para dizer o mínimo. A gente tem aqui o privilégio de ter a presença da Tereza Morrone, porque eu queria repercutir com você, Tereza, particularmente, o grande impacto que isso está tendo globalmente, e a imprensa internacional não poderia ser diferente, segue aqui repercutindo tudo desses 12 anos e tudo que fica para todos nós, né? O destaque, inclusive, ficou para a personalidade carismática, inegavelmente carismática, do Papa Francisco. E o que mais de relevante você gostaria de sublinhar aqui? Fica à vontade. Eu gostaria, na verdade, agora de mostrar a repercussão nas maiores capas de jornal do que a gente teve, né? Sem dúvida. Vamos falar sobre isso também. E a minha vivência na Itália, os italianos são um povo realmente conservador. Sim. Né? Para vocês terem uma ideia, eu morei lá de 2000 a 2005, tive esse enorme prazer, né? E para todos os italianos, não importa a vertente religiosa que um italiano siga, o Papa sempre foi uma grande entidade de respeito. Então, todos meio que se curvam a ele, né? É isso que é o mais interessante e respeitoso também, independente da fé religiosa de cada um. Sem dúvida alguma. Aninha Beatriz Rich, quero te ouvir também, porque com aquele sorriso sereno dele, com gestos simples, ele deu, sem dúvida alguma, à Igreja Católica um tom mais humano. E esse é só um dos contornos, uma das características mais, enfim, relevantes aí dessa personalidade tanto que cravou para sempre o nome dele na história. Oi, André, bom dia. André, acordei com essa notícia e sou extremamente católica, fiquei muito abalada,
né, com o falecimento do Papa, muito embora ele estivesse já há algum tempo passando por problemas graves de saúde. Não é que alguém pode dizer que é uma notícia que era inesperada, mas para quem é católico, é bonito que isso tenha acontecido na manhã seguinte à Páscoa, né? Todo mundo que é católico sabe da importância que tem essa data para nós, e é algo que fica marcado no nosso coração como um Papa que tentou, de alguma forma, trazer a igreja para um contexto mais atual. Ele tenta sensibilizar os católicos, mostrar para os católicos que o mundo mudou, que muitas pessoas precisam da nossa ajuda, precisam da ajuda uns dos outros, né? Um Papa que, acho que a gente já está repercutindo isso, muito humano, muito preocupado com as minorias, reconhecendo as mudanças e as transformações da sociedade. Então, assim, é uma perda profunda e nós agora ficamos à espera de um líder que, de alguma forma, consiga levar tudo que ele trouxe adiante, né? Que consiga continuar com essa evolução da Igreja Católica, mostrando para os fiéis que a gente precisa sempre ter um olhar atento para aqueles que precisam mais, para aqueles que precisam de mais ajuda, e trazendo também os jovens, de alguma forma, para perto de Deus, que é uma coisa hoje em dia tão difícil que a gente tem dificuldade de ver acontecer. E essa humildade era algo realmente bem marcante na forma que ele se portava, que ele se conduzia e se apresentava ao mundo afora. Inclusive, na sua primeira fala, após ter sido escolhido ali pelo cardealanato do Vaticano, foi de uma forma até autodepreciativa, né? Onde ele disse que, abre aspas, parece que os cardeais foram me buscar quase no fim do mundo. E, de acordo com esse enquadramento que ele colocou, né, Tereza? Ele veio do fim do mundo, mas falou ao mundo inteiro e, sem dúvida alguma, do fim do mundo para o centro do Vaticano, da batina para a história, é onde o Papa Francisco permanecerá para sempre, né? Exatamente. Você pode concluir. Então, eu queria complementar com você aqui os principais destaques na imprensa internacional, só também aqui convocando a nossa produção para a gente poder estar projetando aqui na tela, e também os principais, enfim, manchetes e repercussões, e chefes de Estado, dignitários, líderes espirituais se solidarizando nesse momento de profundo luto de mais de 1,3 bilhão de fiéis católicos planeta fora. Exatamente. Então, agora nós vamos aos destaques. Eu vou começar pelo The New York Times, que classificou Francisco como um papa que defendeu os marginalizados e confrontou tradicionalistas. Já o The Washington Post ressaltou como a abertura e a empatia do primeiro pontífice latino-americano pelos desprivilegiados remodelou o papado. Na Argentina, terra natal de Francisco, o La Nación o classificou como o Papa do fim do mundo, que quebrou moldes e abriu a igreja como nunca antes. A gente segue aqui com toda a seriedade, com toda a reverência que Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, o primeiro Papa que optou por ser conhecido como Francisco, e vai do termo, né? Além de ser um religioso adepto da Ordem de São Francisco, o ser franciscano, o adjetivo em si, claro, se refere à extrema pobreza, de muita humildade, né, na essência, Henrique Kriegner. Eu queria te ouvir aqui, até porque podem falar o que quiserem dele, podem discordar, mas era impossível ignorá-lo, e esse olhar, com essa benevolência, esse altruísmo, foi talvez a marca principal que o Papa Francisco deixa para todos nós, certo? Com certeza, André, com certeza. O Papa Francisco enfatizou, inclusive, não só a questão da ajuda, da caridade, né, da assistência social também, mas muito a questão da evangelização. Sim. O Papa Francisco trouxe isso de volta para a pauta da igreja, que não que a igreja havia perdido isso, mas que por conta de vários outros fatores, não estava enfatizando isso da maneira como seria melhor feito, até pela própria tradição bíblica. A questão da pregação do evangelho, da evangelização, o quanto isso é importante. Isso reconhecido, obviamente, por católicos e protestantes. E o Papa Francisco trouxe isso de volta como uma prioridade para que todas as igrejas e todas as ações da igreja fossem voltadas para o fato de alcançar aquele que ainda não conhece o evangelho de Jesus Cristo, aquele que ainda não experimentou o amor de Deus, e isso de diferentes maneiras, através de pregações, através de uma ajuda, através de um coração aberto, através de um conselho, através da acolhida. Então, o Papa Francisco cumpriu um papel muito chave nisso, de trazer para frente do discurso da igreja a questão da pregação do evangelho. E essa foi a grande comissão dada pelo próprio Jesus Cristo, né? Então, essa coerência que o Papa Francisco trouxe foi muito saudável, especialmente para esse momento da Igreja Católica também. E como a gente aprende
desde muito cedo, as palavras vão ao vento e é o exemplo que arrasta, né? E logo após a sua eleição em 2013, pessoal, foi o Papa Francisco que recusou os aposentos luxuosos, opulentes ali do Palácio Apostólico no Vaticano e optou por viver durante todo o pontificado dele, né, dentro das dependências da Casa Santa Marta, que é uma residência modesta ali dentro do Vaticano. E ele mesmo disse, né, abre aspas, como eu gostaria, de uma igreja pobre e para os pobres. Então, eu acho que isso aí é um legado e tanto, que vai desde o primeiro dia desse reinado dele. Aninha Beatriz Rios. André, você estava falando do nome Francisco, né? O meu filho chama Francisco, então eu tenho esse apego pessoal ao nome também, a tudo que ele significa. Mas o fato para além de tudo que a gente está comentando aqui, como o Papa transformou uma visão, talvez histórica, de afastamento ali da igreja, para trazer a igreja mais perto das pessoas. Eu não sei se todos sabem, mas recentemente, se não me engano, em novembro de 2024, ele mesmo alterou as regras do rito de passagem do Papa. Então, vai haver aí todo o ritual que a gente já conhece pela experiência de outros papas que faleceram, mas, por exemplo, ele pediu para que o caixão dele fosse mais simples do que era até então. Se não me engano, os caixões anteriores, eles tinham 3 camadas ali, 3 materiais diferentes. Ele quis um caixão simples, ele quis que o caixão ficasse ali na mesma linha de altura das pessoas que passassem para observá-lo. Então, ele tira um pouco... Isso é muito simbólico, porque ele não está um patamar acima, ele quer estar no mesmo patamar das pessoas que continuam aqui. E isso, mais uma vez, né, parece que a gente está chovendo no molhado, mas mostra a humanidade, a simplicidade, o altruísmo dessa pessoa. E é por isso que ele tem que ser sempre lembrado.